Olá, meu amigo e minha amiga, essa justiça, né, que é a última instância que nós temos, né, para lutar contra muitas injustiças, né, que o INSS comete. Nós não podemos também generalizar. Existem casos que sim, tem razão, mas é muito complicado, principalmente normas, critérios. O próprio INSS é culpado disso porque não dá informação clara, transparente para os segurados. A justiça pode garantir que segurados não esperem o tempo, né, de sentença para receber por meio aí de uma concessão que os juízes fazem em caso de urgência, tá? Nós estamos falando da tutela antecipada. Essa medida permite que o juiz, ao verificar a existência de elementos suficientes que indiquem o direito do segurado, ele conceda esse pagamento provisório antes do fim do processo. Isso é uma excelente notícia. Agora tem critérios para receber, como vai receber, tudo isso nós vamos detalhar aqui no vídeo. Você que acha, esse vídeo é repetido, não é repetido, tem assunto novo, tá? Tem informações novas. E você precisa dessas informações, precisa estar atualizado. Você está com processo na justiça, por exemplo, de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, de pensão por morte, auxílio-acidente, ou mesmo de aposentadoria, é para você esse vídeo. É necessário que o segurado comprove a probabilidade do seu direito, tá, pessoal? Quando é benefício de incapacidade, vocês sabem, há laudos, exames, documentos, tudo isso é importante. E também o perigo de dano ou risco, né, que seria o resultado aí negativo dessa espera que você tem que ficar aguardando a sentença. E processos judiciais, eles já são demorados pela própria natureza, existem fases, não é assim tão rápido. Só que o que está acontecendo? Em 2023 foram 4 milhões de processos abertos contra o INSS, fora o dos anos anteriores, que estão aguardando sentença. Então esse acúmulo está pesando demais na justiça. E o que acontece com isso? A previsão que, por exemplo, no benefício de incapacidade, um processo demora de 18 a 24 meses, nós vamos começar a ver e perceber que esses prazos vão ser mais longos. Então, todas essas informações são importantíssimas. Por exemplo, nós estamos falando da tutela antecipada. Ele pode, o juiz, adotar essa medida de urgência, mas não é sempre que ele vai adotar. Existem casos, existem prioridades de tramitação. Também pode ser concedido por segurados que se encontram em situação de vulnerabilidade, como idosos, pessoas com doenças graves incapacitantes, em casos de extrema urgência. Essa priorização permite que o processo tenha um andamento mais rápido, reduzindo o tempo de espera do julgamento, além de garantir que o segurado não sofra aí prejuízos adicionais durante a tramitação. Lembrando, o juiz, num caso como esse, ele pode inclusive antecipar a sentença, tá? Bom, a justiça é aquele negócio, ela vai sempre agir de acordo com a lei. O legal de tudo isso é que a mesma lei que você encontra lá sendo analisada pelo juiz é a lei que o INSS também deveria cumprir. Então, por que tanta diferença? Nós vemos resultados, por exemplo, negativo no INSS e na perícia judicial o resultado é positivo. São médicos, tanto no INSS quanto na justiça. É que um trabalha para o INSS e o outro, né, nós temos ainda que acreditar, e tem credibilidade para isso, que ele não tem vínculo com ninguém. Então ele faz o trabalho, esse médico perito judicial, ele faz o trabalho que deveria ser feito, né, com isenção, com credibilidade. A justiça, ela pode determinar também pagamentos retroativos, que é aqueles valores desde a data em que o segurado tinha o direito pleiteado administrativamente, e se for comprovado no processo judicial a sentença favorável, esse segurado vai ser compensado em receber esses valores. Agora, veja bem, na perícia judicial de processos de incapacidade, o resultado dessa perícia ele é fundamental para o juiz tomar uma decisão final. A perícia é realizada por um médico indicado pela justiça, como nós falamos, que avalia se o segurado está ou não incapacitado para o trabalho. No entanto, em muitos casos, a perícia judicial ela pode demorar, olha aí, a ser concluída, seja por uma alta demanda de processos, por falta de médicos peritos disponíveis,
dificuldades administrativas no agendamento da perícia. Isso nós estamos falando dentro da justiça, pessoal. Essa demora pode causar sérios prejuízos para os segurados enquanto aguardam a definição de um processo. Pode ficar sem qualquer fonte de renda esses segurados ou possibilidade de manter tratamentos médicos. Então, o que acontece? A tutela antecipada, nesses casos, ela existe exatamente para isso. Agora, veja bem, tem que ter elementos suficientes que o segurado ele necessita e não pode aguardar, por exemplo, o fim do processo para receber a sentença num caso. E outra, o juiz ele tem que estar convencido, mediante aos elementos adicionados no processo, que é a documentação, para que ele conceda a tutela. Ele tem que ter certeza. A partir do momento que o segurado consegue demonstrar que o INSS, vamos lá, ele preenche os requisitos, ele, através da documentação, ele demonstra toda a comprovação necessária da sua incapacidade. Fisicamente ou mentalmente também está comprovado. E o INSS negou, é nesses casos. Aí se fala, bom, mas a família só tem uma fonte de renda. E aí agora tem que ficar aguardando 2 anos uma sentença judicial para voltar a ter renda. Então, o juiz, lembrando, pessoal, não é obrigado. Todos esses casos são estudados. Eu já vi vídeo, gente, falando de tutela aí como se fosse uma obrigação. Não, o juiz não concede tutela para todo mundo que entra com processo de incapacidade, não. Os documentos médicos, né, para conceder a tutela são apresentados e têm um papel crucial. Devem ser claros, detalhados, indicando o diagnóstico, doença, condição, gravidade da incapacidade, tratamentos recomendados. Além disso, os laudos emitidos devem ser por médicos especialistas, devem ser atualizados de modo a reforçar a urgência. Exames laboratoriais, por exemplo, laudos de imagem como ressonância, tomografia, atestados de internação hospitalar, relatórios médicos, histórico clínico, tudo isso são provas utilizadas para fundamentar o pedido de tutela antecipada, tá? E a concessão da tutela, como nós falamos, ela começa a ser pago provisoriamente, tá? Até que o resultado judicial ele seja conhecido. Ao final da decisão do processo, né, seja proferida, esse pagamento ele pode incluir, por exemplo, a incapacidade de auxílio-doença ou aposentadoria, dependendo do caso. A tutela garante, né, que o segurado tenha acesso imediato ao benefício, o que é essencial em situações em que está impossibilitado de trabalhar e depende desse valor para sobreviver e arcar com os custos da sua família, custos médicos. O pagamento do benefício durante o período da tutela não impede que a justiça faça uma reavaliação do caso após a perícia, mas ele sempre assegura o direito à subsistência. Então, são decisões importantíssimas, tá? Nós trazemos essa notícia falando que a justiça ela pode garantir um direito a todos os segurados. Nem todo mundo sabe disso. Muita gente me pergunta com relação à tutela antecipada e eu espero que eu tenha conseguido demonstrar aqui nesse vídeo. Não é um vídeo muito longo, mas tirar dúvidas, trazer um esclarecimento para você. Lembrando sempre, nossos conteúdos aqui no canal estão à sua disposição para você assistir quantas vezes você quiser. Todos os tipos de informação de todos os benefícios do INSS, tá? Então não perca essa oportunidade. Você que está chegando aqui a primeira vez, gostou do nosso trabalho, dá um like. Não deixe de assistir outros conteúdos, são muito importantes, tá bom? E uma dica legal, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, porque nós estamos sempre aqui ligados para trazer atualizações para você. Caso você não esteja inscrito e não tenha ativado o sininho para todas as notificações, pode ser que você não receba um vídeo novo aí, quer dizer, vai ficar sem informação, tá? Você só tem a ganhar com isso. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.